Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês mais um Papai Noel. Esse é bem colorido, ele mede aproximadamente 45 centímetros, fica em pé sozinho e as mãozinhas têm dedinhos. Meus ajudantes, dessa vez na edição, Joaquim e Belinha. Joaquim fica sempre pedindo carinho. Os materiais que eu usei e os moldes eu deixo na descrição do vídeo. Eu comecei pelas mãozinhas, eu usei cotton 8% elastano, é um tecido que tem muita elasticidade. Eu risquei no lado avesso do cotton e costurei na linha do molde. Observem que eu deixo os espaçozinhos entre os dedos. Eu coloquei uma folha de papel A4 atrás, mas não é necessário. É porque a máquina estava com dificuldade para costurar a malha. Já cortei, tive muita dificuldade para retirar o papel sem prejudicar a costura. Cuidado quando você cortar entre os dedinhos para não cortar a linha da costura. Vou pôr uma mãozinha em cima da outra, no caso o bracinho, né? E cortei duas aberturas por onde eu vou desvirar a peça. Vejam que eu deixei até papel ainda porque eu tive muita dificuldade em retirar. Desvirei a peça e vou começar a colocar enchimento aos pouquinhos. Eu ponho o enchimento e vou levando até os dedinhos, com a ajuda de um palito de churrasco. Eu vou enchendo dedinho por dedinho. Você vai enchendo aos pouquinhos. Se algum dedinho estourar a costura, você pode fazer pontinhos invisíveis usando linha de costura da mesma cor. E olha Joaquim ajudando, pessoal. Eu começar a gravar, Joaquim vai logo para a mesa para começar a trabalhar, gente. E depois é só completar com enchimento. Olha Joaquim. Você vai completar todo o bracinho. Já enchi completamente o bracinho. Agora é só fechar a abertura. E já tem os dois bracinhos. Para fazer o corpinho, eu risquei no lado avesso do cotton e vou costurar deixando a abertura em cima. Já costurei e dessa vez não precisei colocar papel porque consertei a máquina. Vou cortar. Já coloquei enchimento e vou fechar a abertura. Observem a posição em que eu fecho a abertura. Fiz uns pontinhos e já tenho o corpinho. Para fazer a perna, eu usei uma malha com listras. Eu deixei o molde e para o pezinho, para o sapato, eu usei carapinha. Eu risquei no lado avesso
e vou cortar deixando margem para costura. Cortei um pouquinho nas pences. E observem que nessa parte interna eu vou cortar em cima da linha, sem deixar margem. Vou fechar as pences, ou seja, costurar as pences. Já costurei. Agora eu vou posicionar o sapato na perninha, colocando direito sobre direito. Observem que esses dois tecidos, eles têm elasticidade. Vou costurar onde eu estou indicando, já costurei. Observem como eu vou dobrar agora. Posiciono costura com costura e vou costurar onde estou indicando. Já costurei, vou desvirar a peça. Agora, para a sola, vejam que eu estou fazendo uma marcação onde é a parte da frente. Ela é um pouquinho mais larga do que a parte de trás. Eu risquei do papelão, eu usei capa dura de caderno, fiz 4 partes. Vou usar uma delas, lembrando de posicionar a marcação na parte da frente. Vou usar cola quente, cuidado para a cola quente não escorrer para os lados, porque depois a gente vai fazer o acabamento. Então eu vou colando aos poucos. E fica dessa forma. Para fazer a parte de baixo do solado, eu usei outra parte do papelão, eu cortei a carapinha deixando a margem maior e vou encapar essa parte como eu estou mostrando. Agora eu vou colar na parte que eu já tinha feito, observando qual é a parte da frente, segurando firme até colar. Eu usei mais uma vez pedrinha para jardim e vou colocando um pouquinho de pedra até que fique um pezinho no pé. Eu não usei muita pedra, só um pouquinho para ajudar a ficar firme quando ficar em pé. Agora eu vou colocando enchimento. Vou arrumando enchimento, principalmente na parte da frente. E coloquei bastante enchimento na perninha. Vou fechar na parte de cima como se fosse um fuxico. Já fechei completamente. E vou fazer o acabamento no solado usando linha de costura. Eu vou fazer o ponto caseado. Fazendo ponto caseado por toda a sola do sapatinho. E ficou pronto a perninha do nosso Papai Noel.
Já temos as duas perninhas. Vamos começar a montagem. Eu vou posicionar a perna no corpinho. Eu usei linha de crochê. Se você tiver uma linha mais resistente, pode usar. E observem como eu faço as perninhas. Observem que das perninhas eu passo a agulha de um lado para o outro. Dos bracinhos eu só pego na parte interna dos bracinhos. Os bracinhos nós vamos fazer dessa mesma forma, só que não passo a agulha para o lado de fora da perninha, como aí. Dos bracinhos eu pego só na parte interna. Porque quando eu gravei, eu não vi que não tinha gravado os bracinhos. Por isso que eu tô pedindo para vocês observarem, porque os bracinhos nós vamos fazer da mesma forma. Agora eu pressiono e seguro firme antes de amarrar, para a linha não quebrar e para as perninhas não ficarem soltas. É difícil de amarrar gravando por conta da posição. Vou amarrar de novo. Eu não vou esconder a linha porque vai ficar na roupinha, né? Então eu só fiz umas voltinhas para esconder. Eu vou repetir o mesmo processo com mais uma linha só para reforçar, para a linha não acabar quebrando. Então estou repetindo o mesmo processo mais uma vez. Lembrando a vocês que qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários que eu respondo a todos, certo? E também agradecer pelo carinho de vocês. Adoro quando vocês me deixam mensagens. Vou amarrar. Seguro firme, aperto e amarro. Depois vou mais uma vez enrolar na perninha o excesso da linha. Lembrando que isso foi só para reforçar. Para fazer a camisa dele, eu usei a manga de uma blusa de tricô. Eu só cortei a blusa, a costurinha eu vou deixar para a parte de trás. Faço a dobrinha no punho, que agora vai ser a golinha da camisa. Para fazer a manga, eu usei dois tecidos de 17 centímetros por 15, também do tricô. Lembrando que eu já usei em outros bonequinhos essa mesma blusa. Vejam que eu fiz um pequeno corte do lado. E vou costurar no local que eu estou indicando. Já costurei. E com linha de costura
eu vou fazer uns pontinhos só na parte de cima. E vou amarrar. Na parte de baixo eu vou fazer uma pequena dobra e vou fazer uns pontinhos só para fazer um acabamento. Eu estou usando a linha da mesma cor do tricô, do tecido, né? Essa costura nem dá para perceber depois. Já vou desvirar a peça. E essa costura eu vou deixar para a parte interna do braço. O lado que tem a abertura. E eu peço desculpas a vocês porque bem nessa hora não consegui gravar. Então eu coloquei os bracinhos da mesma forma que as perninhas, só que eu não peguei, a agulha não sai para a parte externa do braço, eu pego só a parte interna. E nesse caso eu estou escondendo a primeira linha e vou esconder também a segunda. Para fazer a cabeça, eu usei também o cotton 8%, eu risquei no lado avesso e costurei. Vou cortar, deixando margem para costura. E vou fazer uma pequena abertura na parte de trás. Já desvirei, coloquei enchimento e vou fechar essa abertura. Tô usando linha de crochê. Arrematei. E agora eu vou fazer a marcação dos olhinhos. Eu vou aprofundar o lugar que eu vou colocar os olhinhos. Vou fazer a mesma coisa com o outro olhinho. Vou arrematar antes. Já aprofundei o outro olhinho. Vou usar 2 botões meia pérola com pé de 10 milímetros e vou usar também linha de crochê preta. Eu vou pressionar um pouco o botão antes de amarrar para que o botão não fique solto. Vou cortar o excesso
E vou fazer a mesma coisa com o outro olhinho. Já fiz o outro olhinho. Vou posicionar a cabeça do bonequinho no corpinho e observem que eu pressiono o enchimento para cima. Antes de começar a fazer os pontinhos. Vou fazendo pontinhos. De modo que a agulha passe pelo pescoço e pela parte da cabeça. E vou fazendo pontinhos até ficar bem firme. Se vocês acharem necessário, depois, para ficar mais firme, pode fazer pontinhos invisíveis na parte da frente, embaixo da cabeça. Para fazer a bermuda, eu usei um tecido chamado Matelassé. Cortei deixando margem para costura e vou costurar nos locais que eu estou indicando. Já costurei. Agora dobro do outro lado para costurar na parte de baixo. Já costurei. Vou dobrar na parte de baixo. Esse tecido ele é um pouco grosso. Usei linha de crochê e vou fazer pesponto, deixando a partezinha inicial solta para poder amarrar. Vou fazer isso nas duas perninhas e na cintura. Vejam que eu deixo as linhas do início solta para poder amarrar. Já vesti no bonequinho e vou amarrar. Cortei o excesso. E do mesmo jeito vou amarrar na cintura do nosso Papai Noel. Eu aperto, seguro antes de amarrar. Vou amarrar mais uma vez. E cortar o excesso. Para fazer as alças, eu usei uma fita, ela tem um brilho, tem uma largura de 2 centímetros. Eu selei a pontinha dela com fogo e usei um jacaré. Posiciono a fita e vou costurar. Já costurei. Vou posicionar o jacaré na bermudinha. Vou fechar.
para que ele fique preso. Vou cruzar a alça atrás. E vou pôr um pouquinho de cola quente para colar a alça. Fiz a mesma coisa com a outra alcinha e ficou dessa forma. Para fazer a barba, eu usei um pedaço de capa dura de caderno com 15 centímetros e lã. Eu fiz aproximadamente 10 voltas. Fiz um montinho com 10 voltas. Dobrei uma folha de papel A4, papel ofício, e vou costurando os montinhos no centro deles. E eu vou fazendo mais montinhos e repetindo o mesmo processo até completar aproximadamente 22 centímetros. Lembrando que eu costurei 3 vezes para reforçar, para quando eu for retirar o papel não quebrar a linha. Retirei o papel. Vou dobrar o meio. Vou posicionar no rostinho do Noel. Vou usar alfinetes para me ajudar a posicionar. E vou usar cola quente para colar a barba no rostinho. Para fazer o nariz, eu usei cotton, cortei na linha do molde e com linha de costura eu vou fazer como se fosse um fuxico. Vou pôr um pouco de enchimento, usei um palito de churrasco para ajudar, porque é uma peça pequena. Fechei totalmente o fuxico. Vou usar um pouco de cola quente. Posiciono no nariz e seguro até colar. Para fazer a touca, eu usei velboa, que é uma pelúcia fininha, e usei um pedaço de carapinha de 10 por 30 centímetros. Vejam que essa carapinha ela tem menos elasticidade do que a outra do sapatinho. Dobrei ao meio e posicionei na touca e vou costurar. Já costurei, dobro ela ao meio e costurei mais uma vez. Já costurei, desvirei a touca. Para fazer o pompom, eu cortei na linha do molde, também usei carapinha e linha de crochê. Eu fiz um fuxico. Coloquei só um pouquinho de enchimento. Fechei o fuxico totalmente. E vou fazer pontinhos prendendo o pompom na touca. Eu gosto de fazer pontinhos invisíveis. Vou fazendo os pontinhos até prender o pompom todo. A parte de trás, eu coloquei um pouco de cola quente nessa parte que tá feio e colei um pouco de enchimento. Também coloquei um pouco de enchimento na touca, só na parte que fica na cabeça.
Posiciono a costura na parte de trás. Coloquei um pouquinho mais de enchimento, só onde fica a cabeça. Prendi com alfinete enquanto posiciono. E vou usar cola quente para colar a touca na cabeça do Papai Noel. Eu faço isso em toda a volta. Para fazer a maquiagem, gente, minha maquiagem caiu, quebrou. Eu tirei o excesso no paninho, coloquei no nariz e nas bochechinhas do nosso Papai Noel. E prendi uma lanterninha de LED de 9 centímetros com pontinhos com linha de costura. E assim ficou pronto o nosso Papai Noel, bem colorido. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu fiz com muito carinho para vocês, junto com Joaquim e Belinha. Que Deus abençoe vocês, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.